Olá, pessoal! Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso Diferenciadas Podcast. Por aqui nós estamos ecoando histórias incríveis, diferenciadas e inspiradoras. Antes de começar a gravar esse episódio, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nada que acontece por aqui, para você ficar por dentro, tá? Porque cada assunto que tem aqui, cada história, eu tenho certeza que vai te ajudar a dar um passo na sua caminhada empreendedora. As histórias são não só incríveis, elas inspiradoras, mas vão trazer uma lição que eu tenho certeza vai encurtar o seu caminho. Hoje nós estamos recebendo aqui a Débora Oliveira, ela tem 29 anos, é formada em arquitetura e urbanismo e empreende nessa área desde 2017, quando se formou. Sempre atuou em escritório próprio, com ênfase em projetos tanto residenciais e atualmente ela está com um foco maior na área comercial. A preferência por essa área e se deu aí pela veia criativa que ela já possui. Eu achei incrível isso, inclusive. Gosta de criar, traduzir as ideias através dos desenhos e depois materializar essas obras concretas, em obras concretas, ou seja, transformar isso em coisas palpáveis, que é uma casa, um projeto, isso é Nunca mais sensacional. vai acontecer. Desde criança, a brincadeira favorita dela sempre foi desenhar casas das suas amigas na calçada. Sempre gostou de estudar, também de ensinar, e hoje ela olha, gente, já se aventurou inclusive na área de pesquisa, desenvolvendo artigos científicos, tá? Iniciação científica. Olha, essa pessoa é cheia dos dotes. Quando foi prestar vestibular, ela não conseguiu se enxergar exercendo uma outra profissão que não fosse essa. Seja muito bem-vinda, Débora, ao nosso Nada. episódio. Prazer ter você aqui, para você poder contar a sua história. É bem legal, é um processo bem natural, não fique acanhada, a gente vai conversar sobre tudo. E acontece de uma forma bem legal, assim. Tá, amiga. Eu agradeço, pelo convite. É uma experiência nova, nunca, participei de entrevista, de podcast, mas acho que vai ser bem válido, assim, até para contar um pouquinho da minha história, e trocar mesmo figurinhas, trocar experiências, fazer aqui no seu podcast o que a gente faz na cafeteria, né. Exatamente, que a Só gente que com toma algumas ressalvas, alguns assuntos A gente toma muito café junto, a é. gente tem uma cumplicidade por aqui. Mas conta pra gente como que foi primeiro a sua infância, assim, como que foi, com seus pais, de onde você vem, como que foi, né, aí o início de tudo que é a nossa infância. Olha, eu venho de uma família muito humilde. Meu pai hoje é construtor, mas ele entrou nessa área bem depois, eu já estava bem maiorzinha assim. Minha mãe era professora, hoje ela é formada em pedagogia, então desde muito cedo eu sempre tive um grande incentivo para estudo. Minha mãe sempre forçou muito essa veia em casa, sabe? Eu lembro que, quando eu entrei na escola, eu fui alfabetizada antes que os coleguinhas da minha turma, porque minha mãe fazia em casa com que eu tivesse essa rotina de estudo. Eu até brinquei com ela, essa semana eu estava estudando e aí ranquei umas 5 folhas de caderno, porque minha letra não estava ficando bonita, e falei com ela: "Olha, esse vício, essa essa mania que eu tenho hoje é culpa sua, porque eu vivi isso na infância, minha mãe sempre me incentivou muito a estudar. A gente sempre teve uma condição financeira um pouco mais difícil, o acesso às coisas sempre foi um pouco mais complicado, porém, eu atribuo isso à minha mãe, sempre foi uma pessoa muito guerreira, assim, no sentido de correr atrás de oportunidades para que eu tivesse acesso a um estudo de qualidade. Então, quando eu estava ali com os meus 7, 8 anos, ela sempre me incluía em projetos sociais para eu ter acesso a uma natação, para eu ter acesso a cursos diferentes. Às vezes, fazia alguns esforços, né, algumas, concessões, cortava algumas coisas para eu poder fazer um curso que eu queria. Então eu sempre tive muito esse incentivo de estudo e sempre gostei mesmo. Nas férias eu sentia falta da escola. E aí, as coisas foram acontecendo, meu pai começou a estudar também, então eu vi muito essa transformação na vida dele através do estudo, né. A gente tinha uma condição financeira mais complicada e ele foi aquele cara ali que teve aquela virada de chave em algum momento e começou a correr atrás através do estudo com cursos técnicos, na escola técnica inclusive, que era uma coisa que era o que a gente podia na época, era o acesso que a gente tinha. Então, eu venho, assim, dessa família que sempre teve essa visão para o estudo.
Acho que tudo começou ali, quando desde pequena eu entendi que esse era o caminho. Eu nunca enxerguei outro caminho, nunca me foi apresentado. Eu nunca vi uma outra alternativa. Sempre foi, olha, primeiro você vai estudar, primeiro a gente vai fazer o que for, a gente vai abrir mão do que for. Na adolescência, a mesma coisa. Eu sempre estudei a vida toda em escola pública. Sempre, toda a vida, mas sempre fui também muito requisitada em casa por ter esse bom desempenho. Então, minha mãe sempre fez questão, olha, você só estuda, então você tem que dar um resultado bom. É isso. Você não está fazendo mais Do que a sua obrigação. obrigação. Então, bora estudar e Mas de tirar uma forma todos os bons. saudável, né? Sim. Minha mãe não era ditadora, assim. Até que foi acontecendo assim, chegou uma época que ela não precisava mais pegar meu caderno para olhar, porque eu tinha esse senso de responsabilidade, né? Me formei no ensino médio, naquela época eu já fazia, no meu último ano, na verdade, de ensino médio, eu tinha os 3 horários da minha agenda do dia preenchidos com estudo. Eu estudava de manhã, depois fazia curso no Senai à tarde, eu fiz curso de manutenção de computadores, pra você ter noção. Era o que eu via na época, assim, que se encaixava aquele programa, né, que era de graça e tudo. E à noite eu fazia cursinho, para já pensar no ano seguinte, para entrar no vestibular. Então sempre tive, assim, por isso que hoje, quando eu fico um dia sem fazer nada, eu estranho, que eu falo assim, gente, tá faltando alguma coisa, o que que tem, né, para poder fazer? Por causa disso, sempre tive essa rotina muito voltada para o estudo. E aí fiz o vestibular, tive aquele sonho de fazer uma federal, era meu sonho. Na época era uma febre, né? Tem que ser na UFMG, assim, era... Eu tive essa febre Você também. teve também? Por direito, inclusive. Que olha aí, Brasil. Olha, tem como você dar certo, entendeu? Tem. Uma outra. Gente, Entendeu? o primeiro curso que eu tentei foi agronomia. Você me vê com cara de agrônoma? Não mesmo. Não mesmo. Por que que eu tentei agronomia? Foi meu primeiro vestibular, assim, eu nunca tinha feito um Enem, nunca tinha feito uma prova, nem nada. Falei, Aleatório. aleatório. E aí, naquele processo todo, eu achei muito bacana da parte dos meus pais que nenhum deles tentou me assim, empurrar para profissão nenhuma. Só que quando estava chegando naquela época, meu pai foi conversar comigo, minha mãe também, e aí ele foi e falou, olha, você precisa escolher um curso, o que que você quer fazer? Nessa época, meu pai já trabalhava na construção civil, ele já era construtor. Então, quando ele fez aquele curso de edificações na escola técnica, eu tive um pouco do contato com aquilo, mas eu não tinha noção, assim, do que era, né? Minha noção era mais rasa. E aí, eu fui, né, pesquisando e tudo, aí ele virou para mim e falou assim, faz teste vocacional, para você descobrir quais são as suas aptidões, a área que você está inserida. Aí, quando eu fiz o teste vocacional, eu ia para aquelas feiras, mostras de profissão, que as faculdades promoviam e tal. Quando eu fiz o meu teste vocacional, deu lá que era para ser engenharia civil. É primo, né? É primo. Aí cheguei pro meu pai e falei, pai, eu vou fazer engenharia civil. Aí eu achei assim muito sábio e muito sensível. Hoje eu consigo enxergar isso. Que ele virou para mim e falou assim, olha, acho legal, mas eu não acho que a sua veia é engenharia civil. Você tem um quê a mais, que é a parte criativa. Eu acho que você se encaixa melhor na arquitetura. Se você quiser fazer engenharia civil, eu acho que você vai se dar bem. Mas dá uma pesquisada. E aí eu pesquisei e falei, cara, é isso que eu quero. Aí eu comecei a me imaginar. Falei, quer direito? Falei, não. Apesar de gostar de ler, de gostar de escrever e tal, não. Quero ser policial militar? Não. Imaginava, nunca tive sonho de ser médico, né? Tem gente que nasce com esse. Eu nunca tive sonho de ser médica, nada, amiga, nada. Aí, falei, tá, vou tentar arquitetura. Fiz, né? Fiquei 1 ano e meio, se não me engano, estudando para vestibular. Fiz muitas provas entre faculdades privadas e públicas e consegui passar numa federal, só que era em outro estado, era bem longe. Se não me engano, eu não vou lembrar agora o lugar, mas era no Nordeste, era bem longe. E aí, nessa época já era Enem? Fazia só o Enem para entrar ou não? Ainda era quando a gente fazia a primeira e segunda etapa? Enem,
tinha aquela coisa do SISU, né? Sim. Que você julgava a nota, olhava a nota de sim. corte, julgava e tal. Mas também eu fiz muito vestibular por fora, né? Porque quando eram as faculdades privadas, algumas aceitavam usar a nota do Enem e outras não. Então, eu tentei PUC na época. Como a gente ia pagar, a gente não sabia, mas eu fui lá fazer a prova. Tentei PUC, tentei FUMEC, tentei Isabela Hendricks. Passei na Isabela Hendricks, cheguei a fazer a matrícula na época. E quando a gente fez a minha matrícula, a gente não sabia como a gente ia pagar a primeira mensalidade. Foi assim, vai de um jeito a gente vai dar. E aí, quando eu estava com a minha matrícula pronta, eu já tinha assinado os documentos e tudo, saiu o resultado da Newton. E eu tinha passado. Na verdade, o que aconteceu? Eu estava tão assim, foi uma época para mim de tanta ansiedade, tanta insegurança, que eu estava meio que até com a visão fechada, assim, eu não conseguia, né? Eu ficava assim, e eu com aquela fixação não, eu quero o FMG, eu só estudo, eu preciso passar no FMG. E aí, no dia, meu pai chegou em casa e eu falei com ele, falei, pai, saiu o resultado e eu não passei. Ele olhou pra mim e falou assim, calma, vai dar certo, uma hora... Da UFMG. uma hora vai dar certo e tal. Tinha saído o resultado do ProUni na época, eu tinha colocado para Newton, era uma das opções, e tinha saído o resultado, e quando eu olhei lá, eu não sei como, deve ser obra do inimigo, né, que eu não consegui enxergar que eu tinha passado. Aí meu pai virou e falou assim, tá, mas vai dar certo e tal. Eu falei, quer ver, pai? Vem aqui para eu te mostrar. Que eu abro o site, meu pai tá assim, minha filha, olha aqui embaixo, seu nome, você tá aprovada. Amiga, eu olhava o resultado, eu não conseguia enxergar. A bolsa de 100% para fazer a faculdade. Aí ele foi e falou assim, me dá o telefone, eu vou ligar lá. Aí ele ligou, a mulher falou assim, não, ela tá aprovada, a gente só tá aguardando, ela tem até depois de amanhã para trazer os documentos. E eu fiquei naquela, será que eu vou ou será que eu tento o FMG? E aí meu pai sentou comigo e falou, olha, na época ele pagava meu cursinho, eu não tinha, né, condição de arcar sozinho, ele falou assim, olha, se for o seu sonho, eu vou te apoiar. Você vai continuar fazendo o cursinho, a gente vai dar um jeito, como a gente tem dado até agora. Mas, se você for uma boa aluna, igual você foi até hoje, você vai ser uma ótima arquiteta formando na UFMG ou na Newton em qualquer lugar. E aquilo ali eu falei, cara, será que vale a pena eu travar minha vida mais um ano estudando, ou mais 6 meses para tentar de novo? E pode ser que não passe. E pode ser que não passe e tal. E aí eu falei com Deus, falei, Deus, se o Senhor permitiu que eu chegasse até aqui, dessa forma, então... E assim, né, coloquei nas mãos dele e falei, não vai ter impedimento nenhum. Quando eu levar esses documentos lá, isso vai passar de primeira. E assim foi, eu levei. E no dia precisava de um responsável, meu pai nem minha mãe podia ir comigo, os dois estavam trabalhando. Quem foi, eu lembro, foi minha avó. E a gente ficou lá um dia inteiro, né? Eu ainda morava aqui, esperando e tal. E era uma véspera de carnaval, eu lembro como se fosse hoje. Quando eu assinei os documentos, a mulher virou pra mim e falou assim, prontinho, se você quiser vir na aula hoje, você já pode. Eu falei, não, vou esperar para só carnaval primeiro, agora eu vou cansar. E foi assim, comecei a fazer a faculdade. Mas você imaginava que você ia conseguir? Porque a Newton é uma faculdade extremamente conceituada. E uma bolsa de 100% não é qualquer bolsa. Não, nesse ano, eu sempre fui muito boa em redação. Eu sempre fui muito boa em escrever, em falar e argumentar. Então, naquele ano, eu tinha tirado uma nota muito boa em redação. Se não me engano, eu tirei 980. Então, foi uma coisa que jogou a minha nota muito lá em cima. E quando, assim, eu não estava preparada para aquele momento, assim, eu achei que ia demorar mais. Eu já estava tão, assim, eu sabia que eu era capaz, porque eu tinha conseguido passar em outras faculdades, mas eu não imaginava que aquilo poderia acontecer, que, né, daria tão certo. Mas, graças a Deus, foi, né, aconteceu, e aí a gente passou por uma segunda etapa, que foi conseguir concluir esse curso. Porque eu entrei como bolsista 100% e hoje eu falo com segurança que se não fosse essa bolsa eu não teria conseguido me formar naquela época, porque nem os meus pais, nem ninguém da minha família, amiga, eu fui a primeira da minha família, a primeira neta, a primeira sobrinha que se formou no
Curso superior. Eu fui a pessoa que, tipo assim, querendo ou não, mostrei um panorama diferente para minha própria família, É possível, né? que daria certo, sabe? Assim, quando eu comecei esse curso, a gente viu todas as possibilidades. E naquela época ainda, eu acho que hoje ainda tem van que vai e volta Tem. para BH. Meu curso era de manhã. Então, o que que aconteceu? Eu lembro que na faculdade, nessa época, só tinha de manhã o curso, ainda não tinha à noite. E aí a gente achou uma van, eu fui o primeiro semestre nessa van, eu saía de casa 4h50 da manhã, e foi bem ali naquela época que estava tendo manifestação e protesto contra a Copa, as Olimpíadas. Aí o que que acontecia? O pessoal fechava a BR e muitas vezes eu perdi aula, porque não dava. A gente ficava parado na BR, na 040, esperando o pessoal fazer manifestação, queimando pneu, aquela coisa toda. E aí, no segundo semestre, o cara da van já não queria mais me pegar em casa, porque falou que meu bairro era muito longe, que não estava na rota dele, que não daria, enfim. E eu tive que trocar de van. Quando eu troquei de van, essa van também não me pegava em casa. Na época, meus pais já não moravam juntos mais, né? Cada um vivia a sua vida. Minha mãe não dirige até hoje. Eu saía de casa, pegava ônibus, ia até o centro, Pra pegar a van no centro centro. para pegar a van, e da van eu ia e voltava. Às vezes eu saía, isso é certo, eu saía 4h20 para conseguir pegar o ônibus. Fiz várias amizades com pessoas que trabalhavam e saíam esse horário, assim, e que eram minha companhia mesmo, né? E aí é onde entra minha mãe de novo, porque minha mãe levantava 4h20 para me acompanhar, porque era perigoso sair de madrugada. Ela me deixava no ponto, depois ela voltava sozinha para casa, e eu ia e voltava de van. Quando chegou no terceiro semestre, que eu estava nessa rotina, nunca perdi uma média, nunca perdi nada no meu desempenho por causa disso. Muito pelo contrário, eu acho que isso me dava mais incentivo ainda, sabe? Quando chegou no terceiro semestre, um dia eu descendo do ônibus, esperando o cara da van passar, eu ficava ali no máximo 5 minutos, e eu sempre era estratégica, então eu ficava num lugar onde tinha movimento, às vezes o pessoal indo trabalhar e tal, para ser um pouco mais seguro para mim. Passou um pessoal de moto e tudo, e eu fiquei muito insegura. E eles estavam dando a volta para voltar, e eu não sei o que ia acontecer. Só sei que foi muito aterrorizante, assim. E nisso a van já estava dando a volta, foi até perto da Lagoa Boa Vista, que a van já estava dando a volta, o cara da van chegou a tempo, não aconteceu nada comigo, mas aquilo me assustou muito. E aí eu acho que até meu pai mesmo viu a questão, né, do perigo. Eu já estava numa fase onde o curso estava evoluindo e eu estava ficando muito em BH também. Então, às vezes, eu tinha que ficar o período da tarde. E o curso de arquitetura, ele é muito prático. Ele tem algumas matérias teóricas, mas tem muita prática. Então, tinha dia que eu precisava ficar nos laboratórios de informática, laboratório de prancheta, porque a gente aprende a desenhar à mão primeiro, laboratório de maquete. Então, eu precisava ficar na faculdade. Às vezes eu saía ali da faculdade 6 horas da tarde para vir embora para Sete Lagoas e voltar no outro dia de manhã. E aí meu pai, a gente fez umas contas básicas e a gente descobriu que se eu mudasse para lá, iria ficar praticamente o mesmo valor que a gente pagava na van, ia ter o custo a mais, que era o meu custo de vida. E mais uma vez, eu vi meus pais abdicarem deles, assim, para me proporcionar isso. Porque meu pai, na época, ele estava se formando em engenharia civil, faltavam poucos períodos para ele se formar. E ele trancou a faculdade, porque o valor que ele pagava na faculdade era o valor que ele mandava para eu conseguir me manter lá para terminar os estudos. E foi assim que eu me formei. Até o último minuto, assim, é claro que constituí muitas amizades ao longo da faculdade, amigas minhas, que viam ali aquele meu esforço, e pessoas que eu mantenho na minha vida até hoje, mesmo depois desses anos todos de formada, que elas seguravam a minha mão. Às vezes eu não tinha, assim, a gente gastava muito dinheiro fazendo maquete. Tinha maquete que era R$300, era R$200 que a gente gastava com material e tal.
E às vezes minhas amigas iam, pagavam, falavam, usa aí, depois você me repõe. Tinha uma amiga minha, Luana, que ela morava em frente à faculdade mesmo. E ela era de outra cidade também. Quando a mãe dela vinha para a casa dela, né, visitá-la, e tudo, a mãe dela trazia as coisas como se fosse para nós duas. De comida, de lanche, de tudo, porque eu ficava muito na casa dela também. Então, assim, foi um período que eu aprendi muito também a entender que Deus cuida de nós através das pessoas. Porque eu não sabia como que eu ia conseguir concluir aquele curso. Não, não tinha como, sabe? Eu não conseguia. O curso de arquitetura são quantos anos? 4, 5? 5 anos. 5 anos. E aí me mudei para BH no segundo semestre de 2014 e fui até o final do curso. Até eu finalizei a minha graduação no segundo semestre de 2017. Caramba. E aí formou, voltou pra cá. Formei. Quando formei, naquela época tive dificuldade de achar estágio. Eu fiz o estágio que é obrigatório e tudo, mas estava bem difícil assim. E aí fiquei naquela perdida. Porque na minha visão, eu pensava assim, quando eu me formar, eu vou ser a pessoa mais feliz desse mundo. Só que quando eu me formei, eu falei, tá, e agora? Eu faço o quê? Eu faço o quê? E, assim, nunca consegui me enxergar trabalhando dentro de um outro escritório de um outro arquiteto. Nunca consegui me ver dentro desse papel, assim, né? E aí, mais uma vez, conversei com meu pai, ele sempre ali me orientando e tal. E na verdade, eu tinha medo, assim. Naquela época, na minha visão, eu lembro como se fosse hoje. O dia que meu pai me levou para BH para fazer minha mudança, né, para eu morar lá de fato, ele virou para mim, a hora que a gente estava entrando, assim, que dá para ver a cidade toda, então ele virou para mim e falou assim: minha filha, você nunca mais volta para trás agora. Ainda brinquei com ele, falei: Ih, pai, para com isso, você não sabe. E aí, naquela época, eu fiquei, né? Aí, nós conversando, ele virou, eu falei com ele o que eu queria fazer. Quando eu me formei, eu tinha vontade de fazer um curso de inglês, que eu não tinha tido essa oportunidade, tinha que tirar minha habilitação também. Ele virou para mim e falou assim: Olha, Débora, você, tudo aquilo que você quer fazer lá em BH, você tem condição de fazer aqui. Às vezes, até por um custo menor do que lá. Querendo ou não, você é recém-formada, a sua concorrência lá vai ser maior do que aqui. Na época, como meu pai é construtor e ele também atuou fazendo alguns projetos, né? Ele era desenhista, fez eletrotécnica, desenvolveu muito projeto também de prevenção e combate a incêndio para o comércio aqui em Sete Lagoas. Então, ele era um cara conhecido nesse ramo aqui na cidade. E ele tinha um escritório em parceria com a imobiliária na época. Então, ele já tinha uma sala montada, tinha uma estrutura física já que naquele momento específico estava parada, porque como ele foi para essa área da construção, ele não tinha tempo de dedicar o escritório dele. Então, isso foi ficando em segundo plano. E aí ele virou para mim e falou assim: Olha, se você quiser voltar, se você quiser, aliás, continuar lá, eu vou continuar te ajudando por um tempo. Mas, se você voltar, eu acho que as condições para você começar a sua vida profissional, né, a sua atuação profissional, vão ser melhores. Eu já conheço muita gente nessa área, vou poder te indicar, vou poder te auxiliar melhor. E aí eu pensei, falei, cara, faz sentido, embora eu não quisesse naquele momento voltar a morar aqui, porque eu tinha um ciclo social totalmente diferente, minhas amizades estavam todas lá e tal. Falei, não, vai ser melhor realmente eu voltar. E voltei. E aí ele falou assim, olha, se você quiser, eu coloco essa sala à sua disposição, você pode usar e tal. Só que na época, essa parceria que ele tinha, eu não via com bons olhos no sentido comercial mesmo. E aí falei com ele, falei, olha, tudo bem, eu aceito a ajuda que você está me dando, mas eu não quero começar a minha vida profissional vinculando a minha imagem a essa situação, porque tem algumas coisas que eu enxergo que eu não concordo e eu quero começar do meu jeito. Só que esse começar demorou. E foi ali que eu tive que aprender a descansar também um pouco, né? Fiquei ali uns 6 meses, amiga, numa situação assim, eu não conseguia enxergar possibilidade nenhuma
De você trabalhar na área. de trabalho. Eu não conseguia ver. Eu acho que eu entrei em um choque de realidade, porque como eu voltei a morar com a minha mãe, voltei pra cá, pra Sete Lagoas, eu já não estava tão próxima às amizades que eu tinha na época e tal. Eu não conseguia enxergar. A minha vida era, eu acordava, deitava no sofá e ali ficava. Eu acho que eu fiquei um pouco. Eu acho, não tenho certeza. Eu fiquei numa depressãozinha, assim, sabe? Não conseguia ver. Acordava, minha mãe saía para trabalhar, do jeito que eu estava deitada no sofá, ela chegava e eu continuava. E aquilo foi incomodando ela, sabe? Ela tentando me empurrar, Débora, reage, levanta, só que eu não conseguia reagir. Eu pensava assim, tá, mas e aí? Como que eu vou ter minha primeira oportunidade e tal? E um dia minha mãe chegou, conversou comigo e falou: olha, você precisa melhorar, você precisa reagir, vamos lá, você conseguiu formar, vamos buscar alguma estratégia. Só que isso não foi só porque eu não conseguia enxergar uma, um caminho. Eu estava de fato perdida comigo e espiritualmente também, assim. Porque eu tinha na minha cabeça que quando eu me formasse eu ia ser muito feliz, porque era um sonho para mim. E quando esse sonho se realizou, eu não conseguia ver aquilo concreto na minha vida. Porque você formou em arquitetura, mas você não estava de fato sendo arquiteta. É diferente, é duas coisas diferentes, né? E aí, eu fiz uma coisa que mudou totalmente a chave na minha cabeça. Fazia muito. Eu sou uma pessoa que tem uma fé, que, né, eu sou cristã. Sempre tive um relacionamento muito íntimo com Deus, direto. E naquele dia eu questionei a Deus. Falei, Deus, por que que eu tô tão triste assim? Era o meu sonho me formar. Eu não tinha condição. Eu tenho plena consciência que a minha faculdade é um presente que o Senhor me deu. Mas por que que eu não consigo me sentir feliz com isso? Eu tenho tudo que eu queria na minha mão e aí? E naquele momento, eu acho que foi uma das experiências mais fortes que eu tive com Deus, assim, eu ouvi ele falando muito latente no meu coração. Realmente, a sua faculdade foi um presente que eu te dei e você vai ser muito feliz e muito bem-sucedido com ela. Mas sabe por que você não está tão feliz? Porque durante um tempo você dedicou a sua vida a buscar por esse sonho, a fazer esse sonho acontecer, mas você esqueceu de procurar e buscar o principal, que é a minha presença. E sem ela, nada vai te fazer feliz. Ali, eu consegui entender tudo. Que não importa a busca, não importa o quanto você se esforce, não importa o quanto você coloque todas as suas energias. O primeiro lugar tem que ser dele, porque ele faz todas as outras coisas. E eu, né, me reconciliei com o Senhor e falei, tá, Deus, e agora? Por favor, me direciona, porque eu não sei como começar. Aí foi pela lógica. Pô, quem não é visto não é lembrado. Para as pessoas me procurarem como arquiteta e me enxergar como arquiteta, elas precisam primeiro saber que eu sou arquiteta. E o que que eu fiz, amiga? Fiz um perfil no Instagram na época e comecei a fazer projetos fictícios. Criava um cliente na minha cabeça. Era Marlene, 54 anos, ela quer uma sala de TV desse estilo. Eu ia, desenvolvia o projeto, ao mesmo tempo que eu desenvolvia aquele projeto, eu já estava treinando nos programas que eu mexo hoje. E fazia ali aquele projeto, lançava no Instagram, ainda fazia uma legenda, colocava aquelas hashtags, aqueles negócios lá. E assim foi. E aí começou a aparecer. Nossa, você formou e tal, vem aqui, eu preciso fazer a minha sala. E no início, quando eu comecei, claro, a gente sempre tem aquela ansiedade, né? Comecei home office e não rejeitava nada. E também não escolhia projeto, tipo assim, vou fazer só projeto residencial. Não, gente, já fiz vigilância sanitária, tudo que você imaginar. Meu pai falava assim, olha, um cliente me procurou, eu não vou poder pegar, ele quer fazer um levantamento, um croquis de tal coisa. Eu falei, beleza, tô indo lá. E no início eu também era muito dependente da opinião dele. Meu pai, isso assim, assim, assado, eu tô querendo fazer e tal. Eu tinha essa dependência. Foi quando eu me formei no final de 2017, fiquei 2018 todo nesse processo.
E em meados de 2019, nós estávamos trabalhando juntos num projeto de reforma aqui no centro. E aí meu pai comentou com o cliente que a filha dele tinha se formado, que eu era arquiteta e tal, e eu já tinha orado por isso, eu tinha falado com o Senhor, eu falei: "Senhor, se for da tua vontade, se for o momento de eu abrir meu escritório", porque eu sentia falta, sabe, de ter o meu espaço físico, de não ser da minha casa. No início, quando eu não tinha escritório ainda, o que que eu fazia? Eu marcava reunião com os meus clientes no shopping, aquele lá no Boulevard, Sim. ali na praça de alimentação, era ali que eu atendia meus clientes. Às vezes ia na casa deles também, a gente fazia as reuniões, eu não deixei isso ser um empecilho, né, para eu começar. E aí, Mas chega uma hora chega uma que hora que você sente. demanda até para você demonstrar, de fato, o Sim. profissionalismo, né, tem que ter um lugar, a gente tem um ter lugar para receber. Isso aconteceu comigo também, a gente fazia degustação na cozinha do apartamento lá de casa. No dia que a gente ia atender cliente, o Rodrigo tinha que sair com as meninas, eu tinha que arrumar a casa inteira que eu estava recebendo, olha para você ver a situação, É. tinha que arrumar a casa mesmo sem querer, porque estava recebendo o cliente. Aí ele tinha que sair com as meninas, porque as meninas, o apartamento de 47 metros quadrados, não cabia todo mundo. E aí ele saía, e aí a gente fazia a degustação e é muito desconfortável. Aí eu falei: Muito. "Aqui não dá mais pra gente ficar". E querendo ou não também, eu mesmo que eu estava ali a trabalho, que o cliente estivesse me contratando para transformar o lar dele, para trabalhar na casa dele, eu sentia que eu estava sendo um pouco invasiva, sabe. E aí, além disso, o tempo que eu gastava com deslocamento, indo até o cliente, reduzia um pouco o meu tempo diário, assim. Quando em meados de 2019, essa cliente chegou para o meu pai e falou assim: "Olha, Leomar, eu tenho uma galeria comercial e acabou de desocupar uma sala. Por que que você não fala com sua filha para passar lá, para ela ver se ela gosta da sala e a gente combina?" E meu pai falou: "Beleza". Ele me falou, eu fui na sala, que é o meu escritório até hoje, gostei e tal, precisava fazer algumas pequenas mudanças e consegui fazer, fiz um negócio com ela e eu entrei com alguns meses de aluguel já quitados e já tinha um respiro ali para o meu primeiro ano. E foi assim que eu comecei. Eu lembro como se fosse hoje o primeiro cliente que sentou na minha mesa, tudo foi improvisado, assim. Meu computador eu ganhei, minha madrasta me abençoou na época, com os móveis também ela me abençoou, meu pai me abençoou com a mão de obra, e todo o dinheiro que eu ganhava, eu não gastava, eu pensava assim: "Olha, esse aqui vai ser da minha estante". Eu juntava, ia lá e comprava. Minhas cadeiras, isso aqui vai ser das minhas cadeiras. Então, foi assim que eu fui construindo aquele espaço físico que até eu acho que é por isso que eu tenho tanto apego. Eu sei que um dia eu vou precisar ampliar, mas aí quando eu penso analiso essa possibilidade, eu penso assim: "Não, mas eu posso pegar todas essas salas do lado da minha e juntar Juntar tudo e continuar, né. continuar aqui". Você entende nesse processo, qual foi o maior desafio que você entendeu para você quanto profissional, que te amadureceu e fez você entender que você realmente é uma Débora competente, profissional e que tá trilhando seu caminho? Ó, acho que foi entender, assim, depois de muita terapia, que tudo na vida é um processo. No meu primeiro ano de formada, eu fui parar na terapeuta, porque justamente quando eu estava tendo essa crise lá atrás e tal, que eu não conseguia ver muita possibilidade, a terapeuta falou assim comigo: "Você tem um nível de autoexigência muito grande, porque você quer, em um ano, estar no patamar de pessoas que estão há 10 atuando na sua área. Quando a gente forma", eu nunca esqueci disso, ela falou: "Quando a gente forma em qualquer curso, isso é um estudo, que a pessoa começa a ter estabilidade na profissão depois de 7 anos de formado". E eu queria em um ano ser assim, Bombando, a questão da bombando. comparação também, né. Acho que você tem que aprender a separar de forma saudável, que é inspirar em alguém e se comparar com alguém, porque cada um tem o seu caminho, a sua jornada. Se eu for olhar para hoje, onde eu estou, os lugares que eu estou tendo acesso, as pessoas que têm requisitado o meu trabalho, né, o espaço que eu tenho conseguido, ter no mercado aqui na cidade, e aquela Débora que saía de casa às 4h20 para pegar ônibus, para poder depois pegar a van para ir.
é um processo de evolução muito grande. Só que quando você está ali vivenciando aquilo, você não consegue enxergar. E eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sempre tive essa, essa ansiedade, essa gana de querer fazer as coisas acontecerem. Só que eu entendi que não adianta, que é um processo. Você mais que ninguém sabe disso, a gente compartilha algumas coisas, uma das coisas mais recentes agora foi uma situação específica com clientes que amadureceu muito, assim, a minha visão como profissional, a minha postura como profissional. E por mais que eu não tenha gostado de sentir aquela sensação quando aqueles problemas aconteceram, hoje eu consigo ver que aqueles problemas foram essenciais, assim, para mim dentro do escritório. Porque eu provei para mim mesma que eu consigo resolver, que eu consigo lidar e que a minha profissão vai continuar andando. Que E isso que não acontece. diminui, né? A gente ter problema com o cliente, muitas vezes ter que tomar uma decisão de recuar com o cliente, né? De ter porque, na verdade, a gente tem realmente esse poder nas mãos de atender ou não atender, entendeu? De fazer ou não fazer. E, às vezes, quando a gente está começando, a gente quer fazer tudo, atender todo mundo e a gente até se submete a algumas coisas que depois ficam pesadas demais pra gente carregar. Cara, hoje quando eu paro para avaliar assim, as coisas vão se naturalizando ao longo da nossa caminhada. Quando eu ia apresentar um orçamento para um cliente, antes, amiga, eu passava mal. Eu ficava assim, eu faltava pedir pelo amor de Deus para o cliente fechar comigo. E quando o cliente não fechava, eu literalmente levava para o lado pessoal. Eu achava que o problema era comigo. Só que a maturidade, a experiência, a atuação na área vai te dando algumas referências. Então, hoje, para mim, é super natural eu sentar com o cliente, apresentar um projeto. O cliente, na verdade, essa questão é engraçada, porque é uma relação que você tem, é um relacionamento que você está tendo com a pessoa que contratou o seu serviço, mas isso envolve outras coisas. E você tem que aprender a separar, igual no meu caso, eu lido com a expectativa do outro. Muitas vezes eu não vou conseguir atender, porque às vezes nem o outro sabe o que O que ele ele quer. quer? Muitos clientes, às vezes, chegaram para mim, muitos casos de casais, que quando senta na minha mesa hoje, eu já sei que a pessoa não tá bem com o cônjuge dela e que o problema não vai ser eu que vou resolver. Só que eu preciso ter essa sacada no momento quando eu faço um orçamento, no momento que eu fecho um contrato. Isso foi algo que eu identifiquei ao longo do meu processo. Ninguém me contou. Dentro da arquitetura, isso aí é uma coisa, tá? Vou falar para todos os arquitetos. As pessoas são muito desunidas. Muito. Eu vejo aí. Uma amiga que não é da Amiga, deixa eu te falar. Médico defende médico. Eu já vi médico, eles têm uma ética incrível. Você não vai ver um médico falando mal e depreciando o trabalho do outro. Eu nunca vi. Advogado, eu já vi. Advogado, eu já vi, mas médico, eles têm assim. Dentro da arquitetura, é uma coisa que eu já até compartilho com algumas arquitetas. As pessoas parece que têm medo de trocar experiência, sendo que é tão enriquecedor para todos os A lados. gente perdeu o espaço. Acha que você vai pegar o que ela tem, né? Meus Isso. sites e vai. Não. E aí, isso não é uma coisa que alguém chega e te conta. É uma coisa que você tem que aprender ao longo do tempo. Eu precisei entender isso, que o cliente, quando ele chega, o que ele reporta a mim não tem a ver comigo. E como que eu vou extrair a informação que eu preciso do cliente? Como que eu vou fazer o cliente quando é um casal? Se eu ficar ouvindo A e B, quando eu for fazer o projeto, eu não vou saber a quem eu vou priorizar. Então, eu preciso primeiro fazer com que os dois conversem e alinhem para depois me Alinhar repassar. com você. Porque se eu não tenho um briefing bem fechadinho, quando eu chegar no processo do projeto, eu vou ter muita revisão. Porque a cada reunião eu vou chegar e falar com a pessoa, olha, eu fiz isso aqui. Aí o fulano vai falar, mas não é isso que eu queria. Ah, mas eu quero desse jeito, o projeto não anda. Não anda. Então foram coisas que eu fui aprendendo. Hoje eu tenho segurança de sentar com o meu cliente, falar com ele o que é melhor para ele. Muitas vezes o meu cliente não vai me ouvir e eu fico em paz com isso, porque a minha responsabilidade é falar a verdade para ele.
Eu sempre tento trabalhar de uma forma que eu não imponho a minha opinião de acordo com a vontade do cliente. Eu sempre falo para ele o que é melhor dentro da minha visão profissional, né? Isso esbarra muito na questão financeira também, porque as pessoas ainda têm um pouco dessa visão de que arquitetura é luxo e não é. E a gente tem que aprender a respeitar o limite também do cliente, né? E também estabelecer o nosso limite. Foi o que eu aprendi a fazer no último ano, a entender, né? Olha, cliente, você pode ir até aqui comigo. Daqui para frente, para mim, já não dá mais. E vamos encerrar dessa forma. Não é a forma que eu gostaria, mas eu entendi que isso também é saudável, que é melhor para ambas as partes, né? Muitas vezes, as duas situações que ocorreram no último ano, assim, que eu consegui identificar que o cliente não ficou tão satisfeito, aquilo me afetou muito, porque eu levo meu trabalho muito a sério. Para mim, mais do que o valor que eu ganho fazendo os meus projetos, porque a gente precisa rentabilizar, né? É a satisfação do cliente. É uma pessoa chegar para mim depois e falar assim, nossa, depois que você fez o projeto da minha loja, isso mudou. É ter esse feedback positivo, para mim, faz muita diferença. Mas muitas vezes eu não vou conseguir atender aquela expectativa. E como que eu, Débora, vou lidar com isso? É falta de competência minha? Eu fiz o melhor que eu pude? O cliente está insatisfeito com o meu projeto, eu não consegui representar o que ele queria, ou ele é um cliente indeciso? No meio do caminho dessa relação também, acontecem muitos imprevistos. Eu tive cliente que engravidou durante o processo do projeto e a gente teve que considerar isso, porque agora tinha um quartinho de bebê. Eu tive. A vida é dinâmica, as coisas vão acontecendo. E eu tive que aprender a lidar com isso. Eu acho que essa foi o meu grande, assim, né, estalo. Olha, eu tenho que aprender que tudo é um processo. E conseguir fazer esse exercício de olhar para trás e ver que eu não estou mais no mesmo lugar que eu estava quando eu comecei. Posso estar longe de onde eu quero chegar, mas Mas não então, estou mais. assim, o que te desafia mais empreender na área da arquitetura? O que hoje te desafia, algo que você olha para tudo que você faz, assim, no dia a dia e fala, isso aqui eu preciso conseguir dar um jeito para me mover nesse sentido? Qualquer empreendedor que te der uma resposta diferente dessa, eu acho que, assim, é uma pessoa bem evoluída, porque para mim é gestão. A gestão. Porque o operacional, É o que domina, né? você faz métodos. Você desenvolve um método de trabalho que você consegue aplicar. Meu lance hoje é desenvolver um método de trabalho que quando eu colocar uma segunda ou terceira pessoa trabalhando comigo, a pessoa vai seguir um script e o projeto vai estar ali. Claro que algumas coisas vão passar por mim, igual parte criativa, não tem como copiar, isso é muito pessoal. Mas é padrão, você faz um checklist do que tem que ter em cada planta, isso aí você faz. Agora, gestão, você gerenciar, eu costumo brincar que empreender é um jogo de erros e acertos. É isso. Você não pode ter medo de arriscar, ao mesmo tempo você tem que ter prudência, Exato. você tem que calcular seu próximo passo. Então, é muita coisa assim, para quem está começando, né, para quem ainda está engatinhando aí nessa jornada, você tem que dominar seu administrativo, seu jurídico, tudo. Você tem que formalizar isso, você tem que transformar isso em algo sólido. E eu acho que esse é o maior desafio. Dentro da faculdade, você não aprende a gerenciar um escritório. Ainda mais quando você coloca gente para trabalhar com você. Mas, na verdade, nem a faculdade não ensina o dia a dia Não. da demanda de uma empresa, que é completamente diferente da teoria que a gente... É que a porque gente... lá eu tive uma disciplina de prática profissional, a matéria chama prática profissional. Mas eu só aprendi a como solicitar o meu registro no meu... Sim, no CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Só. E pagar a minha anuidade de quase R$ 700, sei lá, nem sei, nem lembro quanto que tá. Mas é isso aí. Foi o que eu aprendi. Agora, quando eu comecei a empreender, que eu comecei a entender que eu tinha um escritório físico, eu tinha que pagar a conta, que eu tinha contrato, para poder pagar. depois que eu fiz projeto para parente não me pagou, que eu entendi que eu precisava fazer contrato.
Que pode ser o meu pai, se ele sentar para mim na minha frente como cliente, eu não vou abrir exceção para ele, eu vou fazer contrato. Essas coisas eu acho que é o que mais afia a gente. E você conseguir ver qual é o melhor momento para você executar suas ideias. Porque a gente que é empreendedor, a gente tem muitas ideias. Só que muitas estratégias que você vai usar, você fica meio, tipo, será que agora é a hora de eu fazer isso? Igual muita coisa que eu estou executando agora, que eu estou tirando do papel, são coisas que eu já queria ter feito há muito tempo. Mas que a gente fica, assim, um pouco inseguro, né? Então, acho que é isso, a parte de gestão, sem dúvida nenhuma. Mas, querendo ou não, é o calcanhar de Aquiles que a gestão influencia em tudo, né? A gente quer crescer, muitas vezes você não tem gestão do seu financeiro sendo pequeno, você não vai ter quando for grande. E aí, a gestão da logística. E uma das coisas, por exemplo, que para mim foi libertador nos últimos tempos foi eu entender que eu posso delegar e não buscar mais nada para mim poder fazer. E confiar que as pessoas vão fazer o que precisa ser feito do jeito delas, porque o meu padrão eu quero assim. E isso aprisiona a gente demais, porque a gente fica carregando um fardo que, cara, não tem necessidade. E eu de verdade, eu não conseguia delegar. E aí eu fui entender que eu não delegava por como eu criei um negócio. Você criou seu escritório, você que arrancou isso do zero, é um sonho seu. A gente fica com medo de perder essas coisas, de perder o domínio daquilo ali. Fica. Quem é muito centralizador tem essa dificuldade, de verdade, assim. Eu já tive 2 experiências com estagiários. Foram experiências bacanas e diferentes, de uma porque cada uma tinha um perfil, mas foram experiências que me ensinaram muito também. Eu acho que, assim, é importante o empreendedor, ele ter uma noção de todos os setores do negócio dele. Porque se amanhã ou depois o seu barco estiver prestes a estiver assim meio que balançando, vier uma tempestade, é você que vai ter que remar e manter esse barco ali. Então eu compartilho dessa opinião que o empreendedor ele tem que ter a noção de todos os setores da sua empresa. Ah, financeira eu tenho contador, beleza, confie no seu contador, mas confie mais em você também. Até porque contador não faz financeiro, viu, gente? Só precisava ser contador, só faz as questões contábeis e tudo. E é uma das dificuldades que a gente tem no sentido geral, assim. Sim, eu falo tipo assim, essa questão de delegar, Sim. vamos falar nesse aspecto. Tem coisas que vai ter que passar por você, porque senão o seu negócio, o seu produto perde a essência. Exato. Se eu só criar um padrão de desenvolvimento de projeto dentro do meu escritório e falar assim, pôr uma pessoa para trabalhar para mim, ensinar ela do zero, ela vai conseguir fazer. Mas e O seu feeling. e o meu toque final? Às vezes, é pegar esse porta-retrato que está aqui e fazer isso assim, ó. Mas mudou tudo. Muda. Então, é ter essa visão, assim, de conseguir delegar, entender que algumas coisas vai ter que passar por você, igual eu já abri mão de algumas coisas do escritório. Hoje eu delego, eu tenho terceirizados, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto necessidade de estar de olho. Eu entendo, a gente tem que ver tudo, Voltar pro mas lugar. o que aconteceu comigo, assim, que foi um processo bruto e que eu precisei entender que eu conheço todo o processo, eu venho do gerenciável, eu venho dessa questão do administrativo pesado, do controladoria e tal. Mas eu demorei a entender que, apesar de saber de tudo, eu não domino e não é não é a minha pegada a algumas áreas. Então eu precisei aprender, tipo assim, isso aqui eu sei fazer, mas tem alguém que vai fazer melhor do que eu. você. Então eu sei fazer, vou saber gerir, mas eu vou entregar isso para aquela pessoa fazer. Isso demorou assim, Demora. é quase como que arrancando minhas filhas de mim, entendeu? Que eu não quero que arranque minhas filhas de mim, eu não vou deixar. Então eu lutei contra isso. Ao mesmo tempo é libertador. Sim, sim. Tipo assim, eu acho também, amiga, que é porque eu enxergo dessa forma. Quando a gente tá começando, você não tem dinheiro para investir alto. Você faz tudo. Você faz o tudo da sua empresa. Só que chega um momento que a sua empresa te pede algo a mais. Então, olha, você vai precisar investir melhor na sua imagem, na sua identidade visual, você vai precisar fazer
tem coisas hoje que eu vejo que quando eu comecei era as ferramentas que eu tinha, era o que eu dispunha naquele momento e eu fiz com aquilo, mas o seu negócio vai te pedindo e você vai tendo condições também de melhorar, de colocar igual ferramentas. Vamos falar sobre ferramentas, no meu caso. Eu comecei com o meu computador quebrado. A tela era quebrada, literalmente. Meu pai colocou um Super Bonder. Era assim, para eu fazer uma imagem, demorava 8 horas, Para literalmente, renderizar? para renderizar uma imagem. Porque o meu computador não estava compatível. Era um computador que eu usava para fazer monografia e não para fazer render. Mas foi o que eu tinha no momento. Só que minha madrasta me abençoou, já melhorou meu computador, então eu já tive uma condição melhor. Eu fui com aquilo que eu tinha. Hoje eu já tenho condição de investir em ferramentas melhores. E eu vou investir. Eu vou melhorar o meu equipamento, eu vou adquirir um equipamento novo que vai agregar ao meu produto. Então, é essa evolução. E você vai sentindo essa necessidade. A mesma coisa com as funções dentro do seu negócio. Chegou um momento que eu entendi que o meu contrato estava cheio de lacunas. E aí, o que que eu fiz? Peguei o meu contrato, que era um modelo que De fui internet. de uma amiga que era advogado, montou para ela, e eu peguei e tirei as cláusulas que eu achava que não se aplicava a mim e tal. Só que chegou um momento que eu fui tendo alguns problemas recorrentes e eu entendi que o problema não estava comigo e nem com o cliente. O problema estava nos termos. Porque a partir do momento que você senta com a pessoa para assinar um contrato e você deixa tudo claro para ela, aí fica seguro para ambas as partes. E aí eu contatei uma amiga minha que é advogada, falei, fulana de tal, esse é meu contrato, eu preciso que você revise para mim, né? Contratei o serviço dela, claro. Tem essa cláusula, eu queria colocar isso. Troquei ideia com outras amigas arquitetas. Essas não são egoístas, essas trocam figurinhas. E elas me mandaram, olha, Débora, no meu eu tinha muito problema assim, assim, assado, eu coloquei tal cláusula. Então, você vai requisitando outras pessoas que têm mais expertise que você. Você foi blindando, né? Você vai aprimorando né, os seus processos, seu controle interno. Gente, a primeira taca que eu tomei com um contrato, Rodrigo vai lembrar disso, não vai lembrar disso. Eu fiz uma comissão de formatura da Unifem. Chamou a empresa para a gente poder orçar uma formatura, obviamente. E aí era um baile, tinha que fazer a gestão do baile inteiro com o buffet, mas tinha alguns pormenores que eles não entendiam. Aí a boneca, que é a bonita, foi lá e assumiu a responsabilidade. Fiz contrato de unificadas, fiz contrato individual para cada um dos alunos, fiz o contrato da comissão, fiz tudo. O meu contrato, eu lembro disso como se fosse agora. Eu não tinha conseguido imprimir o contrato, passei numa lan house e a cláusula da multa do contrato estava escrita assim, a cláusula de rescisão. Se a pessoa cancelasse, era 20% de multa. Eu fui lá e apaguei a cláusula, antes de imprimir, coloquei 2%. Se a pessoa cancelasse. Era um contrato tipo de R$30 mil. Meu coração errou as batidas aqui agora. Aí o que aconteceu? Fiz o trabalho todo, trabalhei igual uma condenada para poder fechar a formatura, e no meio da formatura alguém chegou com uma proposta. Quando foram ver o contrato, a multa é de 2%. Cancelaram o contrato depois que eu já tinha trabalhado tudo, e eu ainda tive que devolver o dinheiro, porque eles já tinham pago uma parte, e descontar 2% não cobria. Descontar a multa de 2% de 30 mil? Não cobre. R$600. Foi assim. Gente, faz contrato, por favor. Mas eu aprendi. Aí eu fiz igual você. Eu lembro que eu contratei o William até na época. O advogado pediu, ele revise meu contrato. Ele refez tudo lá pelo Código de Defesa do Consumidor e me entregou um contrato mais blindado. E na pandemia, por conta do meu setor, inclusive, eu precisei de refazer algumas cláusulas para blindar novamente. Você enxerga, né? Você vai enxergando, você vai assim, complementando. Não tinha o dinheiro, não, pior, você não sabe. A gente estava começando e na época a gente tinha um espaço de festa. Oh, Deus, você lembra disso? A gente tinha um espaço de festa e estava em obras. E aí o dinheiro que o pessoal pagou, como a gente tinha um tempo maior para poder entregar o evento,
A gente foi diluindo, guardou uma parte e eu peguei uma parte para a gente poder fazer as Entendi. obras e tal. Quando eles pediram, cancelaram, eles queriam que a gente devolvesse eles tudo. Aquela hora, não tinha o dinheiro. Nossa, gente. E por quê? Por conta da multa. Porque se a multa fosse 20%, eles não teriam cancelado. Cancelado. Quem quer arcar com a multa de 6 mil reais? Cara, eu converso muito sobre isso. Eu tenho 2. Eu não odeio grupo do WhatsApp. Eu não fico, eu saio de todos. Até da família eu saio. Mas tem 2 de amigas arquitetas que eu fico porque é muito produtiva a nossa troca. E a gente conversando sobre isso, chegamos a um consenso que todas as vezes que nós abrimos mão de alguma cláusula por algum cliente, por incrível que pareça, dá errado. Dá. Quando você olha para o cliente, você fala assim, nossa, ele é tão bonzinho, tão educado. É esse cliente que vai Bonzinho, dar educado, que vai dor te- de é, cabeça. Então, e isso também faz parte de um processo. Você entender que, como eu falo, depois que eu aprendi isso, falei isso com meu pai e ele também entendeu. Eu falei, cara, pessoa física tem sentimento, pessoa jurídica não tem. No final do mês, a conta tem que fechar. Se não tiver no bolso da pessoa jurídica, vai sair do bolso da pessoa E física. tem um detalhe também, né? A pessoa, essa relação aí de pessoa física, pessoa jurídica, de pessoa em relação a cliente, a gente tem que separar. Cliente não é amigo. É outra coisa que eu aprendi também. Cliente não é amigo. Ele não entra. É cliente. Cliente não entra na sua vida para ser seu amigo. Ele entra na sua vida para contratar o seu serviço. Se essa relação profissional vai se tornar uma amizade depois, é outros 500. Isso. Já aconteceu comigo. Comigo também. Tem clientes que eu mantenho contato até hoje, são clientes queridos, que eu, né, são pessoas que eu não tenho contato todo dia, mas são pessoas que eu tenho, troco figurinha, respondo WhatsApp, reajo no Instagram, são pessoas que eu tenho relação. Outros, a vida segue, continuo tendo carinho por aquelas pessoas, mas encerrou a relação profissional. E eu também sofri muito até eu entender isso. Porque eu achava também que todo mundo amava, todo mundo me amava. Não é isso. A gente precisa. O empreender, a gente tem que amadurecer essas coisas e separar realmente. Por isso que já começa separando CPF e CNPJ desde quando você abre as contas da empresa. Quando começa a misturar, já mistura tudo. E aí a gente começa a deixar tudo muito junto, né? Achar que. Porque, por exemplo, a gente tem. Nós somos amigas, tá? Mas se eu contratar um trabalho, é um trabalho. E eu falo isso com todos os meus amigos. Amigos de Rodrigo que contratam a gente, que são amigos nossos. Quando senta na mesa do buffet, vou fazer meu casamento, eu já falo ali na hora. Falo aqui, ó, daqui pra cá, está contratando a empresa, a gente não vai misturar. Se algo acontecer dentro desse âmbito do contrato aqui, é contrato. Entendeu? E eu acho que tem muita insegurança do profissional também, porque no início eu enxergava, tipo assim, eu tinha medo de às vezes estabelecer alguns limites e cláusulas e o cliente não fechar Entendeu o contrato? comigo. Só que depois eu entendi que muitas vezes o cliente até passa a te ver com outros olhos. Você impõe respeito, sabe? Então, isso também é muito importante. Hoje, eu não tenho mais insegurança com negociação de orçamentos e nem com contratos. Quando o cliente me questiona alguma cláusula, eu explico para ele, até porque o meu contrato foi desenvolvido por uma advogada, uma pessoa que é conhecedora da lei. É uma coisa legal, tá dentro das leis. E também quando um cliente vem questionar o valor do meu serviço. É o direito dele questionar, e é meu direito falar que eu não vou mudar o meu serviço que eu estou prestando. Isso não quer dizer que eu... Débora depois começou a fazer tal tipo de projeto, mudou e tal, agora, que bom, mostra que eu evoluí. E também a gente tem que ter paz, que a gente não vai ganhar todas. O problema é, a gente quer fazer 50 orçamentos, né? E a gente quer fechar 50. Não, querida, a gente não vai fechar e você tem que ter paz até porque você precisa escolher o tipo de cliente também que você quer atender para depois você não entregar seu serviço a preço de banana. Na verdade, aquele cliente que está questionando muito, assim, às vezes não é o cliente para você. Exatamente. Porque eu quero uma pessoa... o valor. Eu quero uma pessoa que confia no meu trabalho. Né? Eu dependendo também da forma como a pessoa me aborda, aí eu já adoto outra postura, porque pela conversa você consegue identificar qual é a intenção da pessoa. Hoje eu vejo quando um cliente senta na minha mesa, ele tem intenção de fechar comigo,
Muitas vezes ele vai ter condição, outras vezes não. E hoje também eu me vejo no papel de explicar para o meu cliente de fato o que ele está contratando. Porque às vezes a pessoa me procura me pedindo para fazer só um desenho, uma planta. Só que na hora da execução, ele vai precisar de mais informações que não estão ali naquele desenho. Uhum. Então, eu preciso explicar essa diferença para ele. Tem clientes hoje que me procuram atrás de projeto em si. Muitas vezes eu falo com o cliente, falo, olha, no seu caso, não tem necessidade de a gente desenvolver um projeto completo. Você pode fazer uma consultoria, porque vai resolver seu problema em termos de prazo que você precisa. Eu vou conseguir te auxiliar, a gente vai conseguir fazer uma coisa mais rápida, mais fluida, e o valor que você vai investir vai ser menor. Então, eu também tenho esse filtro, porque eu Até porque preciso... senão você gasta um tempo no projeto, talvez ele nem vai desenvolver, e você faz a consultoria e já resolve. E a pronto. demanda que você É. tem atual, igual hoje eu lido com muitos projetos de diversos tipos. Eu tenho projeto arquitetônico, eu tenho projeto executivo, eu tenho projeto comercial. Então, eu tenho que ter essa administração da demanda e saber o que entra. Saber o quanto de tempo que eu vou gastar naquilo ali. Então, você aprender a negociar, se impor também, eu acho que é muito importante. Essa segurança profissional que o tempo, os anos vai te dando, é muito bom. É muito bom hoje eu conseguir sentar com o cliente. É libertador, assim. E entender que aquele cliente não está ali para me agredir ou para... Se ele me falar um não, não tem a ver com a minha capacidade. É só porque não deu certo. Não tá no momento dele, tá tudo certo. De eu Exatamente. entender isso é muito bom para mim, assim, de conseguir separar, sabe? E ficar em paz com isso. Mas hoje eu sinto quando o cliente vai fechar. A gente sabe, né? Você sabe, sim. O que a Débora de hoje falaria pra Débora de 10 anos atrás? Que eu iria viver tudo aquilo que eu tinha imaginado. Porque quando eu estava lá atrás na faculdade, estudando, me esforçando, me dedicando para tirar boas notas, para ser uma aluna anotada, para que os meus professores enxergassem aquilo, para que eu tivesse oportunidade de entrar no programa de iniciação científica para conseguir mais uma bolsa, para ter mais condições. Eu me questionava. Muitas vezes eu precisei virar à noite fazendo trabalho de projeto, porque quase todos os semestres, se não me engano, a partir do segundo, em todos eu tive disciplina de projeto. Eles te passavam um briefing e você tinha que desenvolver o projeto. Então, eu fiz projeto escola, aí cada semestre mudava o tema. Então, muitas vezes não dava o tempo, você tinha que virar à noite. E eu fazia isso na sala da República que eu morava, era um sofazinho amarelo, lembro como se fosse hoje. E várias vezes, ali de madrugada, 3, 4 horas da manhã, eu com meu fone de ouvido, escutando música, eu faço projeto escutando música, eu questionando a Deus, será que um dia eu vou conseguir me sustentar com a minha profissão? Será que eu vou conseguir ter clientes, ter expressão no mercado de trabalho, ser reconhecida pelo meu trabalho? Eu questionava a Deus. E hoje, por isso que hoje, toda vez que eu assino um contrato, toda vez eu comemoro e eu sempre faço questão de citar Deus nas minhas redes sociais e tudo, porque eu tenho muito essa relação com Ele de gratidão. Sabe? Naquela época eu não conseguia ver isso, eu me questionava se eu iria conseguir. Igual eu te falei, eu tô longe de chegar onde eu quero, mas eu tenho plena convicção que vai dar certo. Deu certo até aqui, eu consegui. Não vai dar certo. Tem dado certo. Aqui, Deus. Ei, Deus. Tem dado certo, graças a Deus. Mas, sabe, principalmente nos últimos 2 anos, muitas portas se abriram de uma forma, você sabe disso, eu já compartilhei isso com você, das coisas acontecerem comigo e eu não entender, eu falar assim, por que eu tô passando por isso? Não faço mal pra ninguém, por quê? Mas depois, aquilo que era para ser uma coisa ruim se transformou em bênção.
Então, muitas portas têm, sabe? Às vezes as pessoas chegam até mim e eu pergunto, né? Eu gosto de saber, foi alguém que te indicou? Eu gosto de saber de onde vem. Aí as pessoas, às vezes um projeto, amiga, que eu tava orando há tempos. Eu oro, eu falo com Deus o tipo de projeto que eu quero pegar. Quero um projeto assim, 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 assado. Aí passa 2 meses, eu tô assinando contrato com a pessoa. Teve um que eu especifiquei o lugar que eu queria. Quero um projeto de tal tipo, dentro de tal lugar, e eu quero colocar meu pai lá junto comigo. 2 meses depois eu tava assinando o contrato. Foi até a obra que eu postei hoje. Então, e aí eu pergunto pra pessoa, quem me indicou? Ninguém. Joguei lá, arquitetos em Sete Lagoas no Google, achei seu nome, entrei no seu perfil, gostei do seu trabalho. É Deus, né? Tem coisa que não justifica, não tem jeito. Não. Tem coisa que só ele faz. E ter essa convicção, acho que é o que me segura muito. Eu tenho certeza que a minha faculdade foi um presente que Deus me deu. A minha profissão em si, sabe? Eu sempre oro também ao Senhor para que a minha profissão não seja só a minha forma de ganhar dinheiro para eu sobreviver. Eu sei que eu vou ser uma arquiteta milionária. Com certeza você. Mas eu peço ao Senhor que a minha profissão seja uma ferramenta também para eu conseguir mudar um pouco a vida das pessoas de uma forma positiva. Se eu conseguir mudar 1%, já é alguma coisa, sabe? Que o meu cliente, ao entrar no meu escritório, ele não saia da mesma forma que ele entrou. Que alguma coisa aconteça ali no meio daquela relação profissional, sabe? E ter essa convicção de que a minha faculdade foi um presente é o que me faz ter certeza que é Deus que mantém o meu negócio de pé. Claro que eu tenho que fazer a minha parte, porque ele faz milagre? Faz, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. E isso me dá segurança. Hoje, no nível que eu tô, no momento que eu tô vivendo, eu já consegui ter essa maturidade de entender que as coisas vão dar certo. Se eu estiver passando por um momento difícil no escritório, eu sempre tento levar para o lado assim, isso aqui que está acontecendo é porque eu preciso aprender alguma coisa. Foi o que me fez entender esse momento que eu passei no ano passado, de fazer um balanço. O ano não foi ruim, o ano foi ótimo. Deus me deu muita oportunidade de aprender e me mostrou, olha, tá vendo isso aqui? Você precisa melhorar aqui. Corre atrás de tal coisa para poder melhorar essa parte. Então, é isso. Mas é uma lição que Deus tem o caminho dele na tormenta. Tem. Ele tem. Sempre tem algo. Nunca é sem porquê. Sempre tem um porquê. Aí a gente tem 2 escolhas. Você vai questionar a Deus, o porquê, Senhor, que eu tô passando por isso e tal, ou você vai parar e pensar racionalmente, opa, pra que Deus tá me fazendo Só passar? aprender rápido aqui pra acabar a diferença. E passar pra próxima, porque cada uma que você vence, depois ele te manda uma mais difícil ainda. E é assim que a gente vai evoluindo, né? Mas, gente, é lição atrás de morro, tem morrinho, tem. E aí a gente vai passando por cada um e a vida vai seguindo. Aqui, fala pra mim, qual que é seu sonho de curto prazo? Curto prazo? Curto prazo, tipo, no próximo 1 ano, o que você espera estar realizando? No próximo 1 ano, eu espero estar concluindo a minha pós, que eu vou começar no próximo ano. Era um sonho que eu já estou realizando. Então, eu espero estar concluindo a minha pós e estar mais forte no setor comercial aí da cidade. Ela tá bombando isso, Brasil. No comercial aí, ó, deu nome. Nossa. E sobrenome também. Agora eu chego no lugar, o povo me chama pelo nome, tá? Mas não é diferente? Gente. Eu fui numa loja esses dias aí pra trás. Na verdade, gente, as lojas começaram a me convidar para os eventos. Começa por aí, não é coisa. Ela já não tá no patamar mais. Eu já recebo os convites para os eventos fechados. Aí eu chego nas lojas, às vezes eu fico lá quietinha no meu canto assim, aí o dono, esse dia eu fiquei chocada. O dono chegou, estendeu a mão e falou: "Oi, Débora, tudo bem?" Ele sabe meu nome? Como assim? Aí você fingiu o costume? Oi, tudo bem? Amiga, eu nem sabia que ele que era o dono. Depois eu fui saber que o povo falou lá no evento. Meu Deus, que vergonha. Mas assim, eu acho que é isso. Daqui a 1 ano eu quero estar concluindo a minha pós e mais forte no setor comercial. Inclusive, a pós é em arquitetura, Master em arquitetura comercial. Uau! Lá vai ela, sabe? Vai.
Uma frase que mexe com você, que você pode ter ouvido em algum momento, mas é algo que fica ali e que fala ao seu coração sempre. Uma frase. É, Nossa, difícil essa, né? tem mais. Cara, na semana passada, eu vou até tatuar essa frase, mas na semana passada eu vi uma frase que eu tenho passado muito esse processo da metamorfose e tudo. E eu pesquisando, assim, eu tava pesquisando foto de borboleta pra eu tatuar. A verdade é essa, eu vi uma frase. A metamorfose é irreversível. Depois que voa, uma borboleta nunca mais volta a rastejar. E eu achei incrível. É Porque verdade. é isso que acontece conosco. Depois que você passa pelo processo, não tem como mais você voltar para trás. Você não rasteja mais. Você voa. Mas para trás você não volta. Você pode voltar, voar capengando, você Pode. passa, mas você voa, é borboleta, voa. não é lagarta mais, então já é outro processo. Esse negócio da metamorfose ser irreversível. Quando você passa pelo processo, você não volta mais para o lugar onde você estava. Você pode passar outro processo, mas para aquele lugar ali você não volta mais. Então, eu achei isso muito forte. Incrível. Um livro. Um livro? Indica-nos um livro. Cara, tem um livro que eu li, eu não vou saber. Eu tenho depois registrado no Instagram, eu posso até te mandar. É porque agora vai ser difícil de achar. Mas tem um livro, é até de um pastor. Ele não tem nada religioso. Esse livro foi em Machado. Lembra daquele sebo que tinha no Shopping Boulevard? Sim. Passei lá, o que me chamou a atenção foi o livro. Ele chama Atitude. Foi o melhor livro que eu li em toda a minha vida. É um livro curto. O autor é pastor, mas ele não aborda nada de religião ao decorrer do livro. E foi um livro que virou muito a chave, assim, na minha vida, sobre o nosso comportamento diante das coisas que acontecem ao longo da nossa vida. Depois eu vou mandar pra Nayara, vai divulgar A aí. gente vai, na hora que eu postar um corte, eu posto pra você o livro. De quem que é o livro. E o que que você espera? O que eu espero? O que que hoje, quando você se vê, Ah. o que que você espera? E principalmente, o que que tudo que a sua história representa para você em termos de como você quer se ver daqui 10 anos? Olha, o que eu espero? Rica, luxando em Dubai. É isso aí. Não vou mentir. É o que eu quero, gente. Ser uma arquiteta, assim, sabe, que vai para as feiras de Milão. Mas ser essa arquiteta aqui de Sete Lagoas. Levar isso aqui que eu vivo aqui para o mundo. Ser reconhecida na minha cidade, dentro do nicho que eu estou investindo. Sim. Me tornar uma autoridade nesse segmento. E, claro, ser bem-sucedida naquilo que eu dedico a minha vida. E qual foi a outra pergunta? Como que você se vê, como que a sua história, né? Ah, tá. O que eu penso quando eu lembro da minha história, né? Não é isso? Sim, em tese sim. Milagre de Deus. Desde o meu nascimento até hoje eu estar aqui, tudo foi milagre do Senhor, não tem outra explicação. E eu costumo pensar que se Deus gasta o tempo dele, vamos dizer assim, entendam, tá? O que eu tô falando, para transformar algo em um milagre, é porque tem um propósito naquilo. Tem um propósito. Nada que o Senhor faz fica desperdiçado. Tem um propósito. Então é isso que me mantém assim muito nessa direção. Eu penso, cara, se não fosse para eu estar nessa profissão, algo já teria dado errado. O Senhor não teria permitido, eu já teria, sei lá, já teria acontecido alguma coisa. Aí também o querer efetuar vem de Deus, né? Sim. Então, nesse sentido, a gente, o que a gente quer, o que a gente sonha, o que está aqui dentro, se a Bíblia diz, se a Bíblia na verdade eu creio nisso, está aqui, está latente, né? É aquilo que você busca, o efetuar vai vir dele, assim como o desejo, né? Daquilo ser real também vai ser dele. Gostou, amiga? Adorei. Acho que eu falei até demais. É muito leve, não é? Eu falo Demais. com todo mundo, falo, gente, o microfone ele não vai te morder, ele é seu Vai companheiro, fluindo. vai fluindo. E é sempre muito bom ouvir histórias, eu repito isso aqui sempre, eu aprendo demais, e todas as vezes Deus me fala algo, em cada história em cada história que eu ouço. E o mais importante disso é você entender a força que você tem, e quando você se ouvir contando a sua história, você vai ver o quão você
foi forte, o quanto aquilo que Deus trouxe para você sempre esteve aí e que é um processo realmente. Ele vai moldar até que a gente chegue naquilo que Ele deseja. Eu desejo que você possa ser próspero em tudo aquilo que você fizer. Onde você colocar Amém. em suas mãos, que Ele possa te abençoar, que Ele sempre te dê a criatividade, que o Espírito Santo sempre te inspire, né, a levar isso que está dentro do seu coração para as pessoas, transformando a vida das pessoas. Quando você colocar a planta dos seus pés, que Ele te dê por herança. Amém. E que Ele possa, né, dentro daquilo que é o plano dele, o plano original, da eternidade à eternidade, realizar todos os seus sonhos e cumprir aquilo que Ele designou para sua vida quando Ele te sacou para a eternidade e trouxe para cá. Amém. É isso. Amiga, obrigada. Eu agradeço pelo convite, pela paciência de quem assistiu até o final. Eu falo muito, sou muito espontânea na hora de falar. Mas foi bom ter contado um pouquinho da minha história. E igual, não imaginava que ia ser essa experiência de revisitar tanta coisa e de... Agora eu tô aqui pensando, poxa, olha tudo que eu passei até aqui. Realmente é incrível ter essa experiência de se avaliar, porque às vezes na ânsia de querer sempre mais e fazer e tudo, você esquece do que já passou. Não celebra. Não. Então, eu te agradeço por estar sempre ali também, confiando no meu trabalho, me incentivando, puxando minha orelha. Semana passada a gente tomou café, você puxou minha orelha para eu voltar pro Instagram. Essa semana eu já tô lá do meu jeito. Então, é muito bom ter essa troca. Espero que essa conversa também possa, de alguma forma, motivar quem assistiu, quem está acompanhando. Não desistir daquilo que a pessoa tem vontade, sabe? Do que a pessoa sente que é a veia dela. Tem pessoas, gente, que começam a estudar com 40 anos, 50 anos. A gente vê aí histórias de pessoas. Esses dias eu vi de um moço lá que ficou 10 anos estudando para passar em medicina. O cara passou em medicina e ele começou a faculdade dele. Então, as pessoas persistirem nisso. E mais uma vez também deixar a mensagem que o estudo é um caminho. Pode ser te dar um resultado mais demorado? Sim, mas é um caminho, né? Para quem é mãe, para quem é pai, incentive os seus filhos a estudarem, né? Não que a pessoa só vai ter um sucesso, ser bem-sucedida se estudar, não. Mas isso é importante, até para que as crianças desenvolvam as aptidões delas, enfim. É isso. Parar de falar que eu falo demais. Gente, então assim a gente encerra mais um episódio. Eu quero agradecer você que está nos Aqui, seguindo. desculpa te interromper, mas aí você fala meu Instagram pro povo, tá? Pra eles irem lá me seguir. Como você acha que eu vou ser uma arquiteta luxuosa em Dubai se eu povo não me seguir? Fala seu Instagram, fala. @ARQ, AR de rato, Q de queijo, Débora Oliveira. Normal, não tem acento e não tem H. É Débora comum Oliveira. Arque de Arquitetura. Tá? Isso. Débora Oliveira é o Instagram dela. Acompanha, pode mandar direct. Às vezes eu não respondo na hora, porque realmente não tem como, a rotina é corrida. Mas acompanhem lá, eu tô sempre divulgando também, né, os projetos, rotina de obra no Stories lá. Então, é isso. Tem É isso, projeto siga, bacana lá. pra ela poder ficar rica e luxando em Dubai. Claro. Mas contratem o serviço, tá? Não fica só seguindo lá, não. Porque a gente precisa... O link para solicitação de orçamento tá na bio. Se você entrar já se interessar, acessa lá. É isso. Adoro. Gente, ó, beijo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Eu contei, não te pego 2 horas.